Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do 8 de janeiro, né? Mas não só do 8 de janeiro, que é ainda um fenômeno que a gente precisa entender, um episódio que a gente precisa entender com maior clareza, tanto do ponto de vista do seu significado imediato, como daquilo que levou a ele, mas também do ponto de vista daquilo que ficou depois dele. O que produziu o 8 de janeiro na política brasileira depois da sua ocorrência? E, em particular, o que ele produziu para a extrema-direita no Brasil? Né? Para os bolsonaristas, evidentemente, em particular, mas vamos pensar isso um pouco mais amplamente para essa extrema-direita, ou para esse campo patriota, né? Como alguns pesquisadores, inclusive esse com quem a gente vai falar hoje, têm chamado esse grupo. E para entender isso, é claro que a gente precisa não só ir ao 8 de janeiro, passar, inclusive, também pela celebração, vamos dizer assim, que houve do 8 de janeiro mais recentemente, mas também entender como é que ele foi produzido, construído ao longo de muito tempo, né? Afinal de contas, ele não foi um raio em céu azul, ele não aconteceu do nada, né? Ele é o culminar, talvez, de um certo processo que precisa ser entendido na sua integralidade para que a gente compreenda também por que ele aconteceu daquele jeito e, enfim, se poderia ter sido outro o curso da história, eventualmente. Claro que a história do ser é sempre uma coisa complicada, mas cenários possíveis podem ser sempre imaginados aqui, podem ser sempre observados como possibilidades que estavam presentes, pelo menos, no cardápio de alternativas para os atores políticos e sociais. Bem, para discutir essa questão, a gente vai conversar com o Jonas Medeiros, que é cientista social, fez o seu doutorado em educação na Unicamp, é pesquisador do CEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde, aliás, ele integra o Center for Critical Imagination, o CCI do CEBRAP, e ele também produziu com mais 2 colegas recentemente um livro que saiu pela editora Springer, né? O livro que se chama The Bolsonaro Paradox, The Public Sphere and the Right-Wing Counter-Publicity in Contemporary Brazil. Saiu em 2021, evidentemente, como o nome já diz, tentando entender, ele pode depois até falar um pouquinho sobre isso para a gente, esse paradoxo Bolsonaro, né, e a esfera pública com relação a ele. Bem, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Jonas por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas a ele e perguntar, enfim, começar aqui com uma pergunta que se baseia em uma coisa que eu li num artigo que ele escreveu ainda no comecinho do ano passado, né, logo depois do 8 de janeiro, né, da intentona bolsonaresca lá em Brasília, um artigo, melhor dizendo, que saiu no site do Poder 360, intitulado O Capitólio Brasileiro se Consumou, da profanação à lei e ordem. Eu vou pedir para ele falar de uma coisa, explicar, e aí claro que ele pode, né, fazer todo o percurso para poder chegar nesse ponto, que eu talvez esteja me avançando aqui, me adiantando por uma questão imediata ali do momento. Ele fala que o modelo daquele tipo de levante não foi exatamente o do Capitólio, embora isso apareça no título do artigo dele, mas que teria sido muito mais o modelo do Sri Lanka, antigo Ceilão, né? Diga-se de passagem. Jonas, você pode explicar para a gente por que, afinal de contas, o modelo do Sri Lanka talvez corresponda mais ao que a gente viu no Brasil do que o modelo Capitólio nos Estados Unidos? Por favor. Oi, Cláudio, é um prazer, uma alegria, super obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar e de compartilhar um pouco essa trajetória de pesquisa que eu estou fazendo. Eu chamo a Etnografia dos Patriotas, eu comecei lá em 2022, e eu vivi intensamente, assim como os patriotas viveram intensamente, essa campanha golpista de contestação do resultado eleitoral, de outubro, final de outubro de 22 até 8 de janeiro de 23, eu também vivi intensamente acompanhando de perto, né, esse mergulho no mundo simbólico dos patriotas para tentar entender. Enfim, eu já estava no meu radar que aquilo não era motivo de riso.
Acho que o campo progressista, a grande imprensa e uma certa intelectualidade passaram muitos dias, muitas semanas, muito centrados nos memes, e como se fosse algo motivo de riso, e para mim aquilo era muito sério, no sentido de que era muito evidente que aquilo traria grandes consequências políticas perigosas para a democracia brasileira, né? Então, eu vou começar falando sobre o Sri Lanka, um pouco compartilhando também o processo etnográfico da minha pesquisa, né? Então, eu basicamente acompanhei os patriotas por um perfil no Facebook. Eu tentei criar um perfil que não é meu perfil pessoal, e eu basicamente tentei criar uma timeline puramente bolsonarista, né? Fui fazendo isso desde julho de 2022, um pouco para acompanhar a campanha eleitoral. Não rendeu muitos resultados no decorrer do processo eleitoral. Depois eu percebi que isso também tinha a ver com uma escolha que eu fiz de seguir páginas muito oficiais, então da família Bolsonaro, de políticos profissionais que eram candidatos pelo PL. Também tinha alguns perfis que eram da Aliança pelo Brasil, aquela tentativa de criação do partido pela família Bolsonaro, algumas mídias conservadoras, e aquilo não estava rendendo muito, mas quando chega no 30 de outubro, no domingo, que o resultado da vitória eleitoral do Lula, eu volto para casa de noite, entro nesse perfil e começa a pulular o início da campanha golpista, que era justamente os bloqueios de rodovias por caminhoneiros, por bolsonaristas, por patriotas, contestando o resultado da eleição. Acompanhei isso, e depois eu posso voltar um pouco com mais detalhes, com as coisas que eu encontrei ali. Quando chega o 1º de janeiro, eu acompanhei a posse do Lula não pela grande imprensa, pela grande mídia, mas por lives de jornalistas, influenciadores patriotas, né? Tava com um olho ali no canal de notícias e outro no meu Facebook acompanhando. E o grau de melancolia era muito grande. A expectativa dos patriotas era basicamente que a posse do Lula ia ser impedida pela intervenção militar. Então, quando acontece a posse do Lula, né, eles diziam o ladrão não sobe a rampa. Sim. Quando o Lula sobe a rampa, a melancolia se instaura e eu, enfim, estava acompanhando e ali parecia que a campanha tinha acabado, né? No domingo, dia 8 de manhã, eu entro nesse perfil de Facebook e eu acompanho uma live de 2 patriotas que estão conversando. Olha, a gente tem que seguir o caso do Sri Lanka. É isso que a gente tem que fazer. Foi a primeira vez, isso deve ter sido 11, 12 horas, 11 da manhã, meio-dia, do dia 8 de janeiro, eu falo assim, bom, isso aqui é inédito, isso aqui não tinha aparecido até então. Fui até, na verdade, bom, o que é mesmo que aconteceu no Sri Lanka, né? Para quem está nos acompanhando aqui e não tem tanta clareza, né? Alguns meses antes, em meados de 2022, uma revolta popular se instaura no Sri Lanka, uma parte considerável da população invade o Palácio Presidencial, o presidente foge do país, e tem cenas, vídeos, fotos das pessoas se deliciando na piscina do Palácio Presidencial, e o povo ocupa o espaço de poder e faz com que o presidente fuja do país, e isso desestabiliza o regime no Sri Lanka. Isso para mim era inédito. Eu fui almoçar com isso na cabeça, mas tem algo de novo aqui que está acontecendo que não estava exatamente no meu radar. E basicamente depois, a partir de umas 2 da tarde, eu passei o dia inteiro acompanhando uma live de diferentes influenciadores, jornalistas patriotas, bolsonaristas, desde a saída do QG do Exército, passando ali pelo estádio Mané Garrincha, pela esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes, né? E aí, retrospectivamente, eu fiz buscas sobre Sri Lanka e percebi que isso estava pululando nos dias anteriores. 3, 4, 5, 6 de janeiro. Então, o Sri Lanka apareceu como esse paradigma de ação direta. Então, E após a posse, né? E após a posse, exatamente. Eu não detectei o paradigma Sri Lanka antes disso. Porque, basicamente, enfim, a gente tem que entender o que aconteceu depois da posse como um esgotamento das apostas e das esperanças que os patriotas depositaram na ação das Forças Armadas. Vou também
depois vai ficar um pouco mais claro, mas eu costumo dizer que o 8 de janeiro, ele não é o ápice do intervencionismo militar, ele é o ocaso de uma hegemonia que o intervencionismo militar conseguiu produzir entre 30 de outubro de 22 e o 8 de janeiro. Então, esse período, 1 ao 8 de janeiro, é uma situação de deterioração dessa hegemonia e dessa confiança de que as Forças Armadas iam resolver, iam salvar o país, né? Se você me permite, inclusive, Sim. uma brincadeira com o nome do seu canal, é exatamente isso que os bolsonaristas, que os patriotas estavam buscando, uma salvação fora da política, né? De um lado, Fora pela das Forças intervenção, Armadas não há salvação, eles não acreditam. há salvação. E é um pouco, justamente, a gente vai chegar no ponto que é um ano depois do 8 de janeiro, isso sintetiza um pouco a encruzilhada que a extrema-direita se encontra hoje. Aliás, me permita só uma coisa, para precisar uma ideia que você colocou aqui. Quando você fala em o caso do intervencionismo, você está se referindo ao intervencionismo na cabeça dos bolsonaristas, né? Ou seja, o intervencionismo como o que eles enxergavam sendo a saída para o problema que eles enxergavam também. Perfeito. Então, isso, ótimo, porque isso é uma chave que permite a gente a contextualizar o ponto de chegada do 8 de janeiro, o ponto de chegada a Sri Lanka como paradigma, né? Então, historicizar o intervencionismo militar, né? É que eu Então, tô, desculpa, a minha chatice aqui. Eu só tô falando isso porque às vezes a gente fala em intervencionismo militar, pensa numa coisa que está na cabeça dos militares. sim, E não no caso dessa militância bolsonarista, né? exato, exato. É perfeito, a sua colocação é perfeita porque é a hegemonia do intervencionismo militar no campo bolsonarista, no campo reacionário. E Perfeito. essa hegemonia, ela não ela também é contingente, imutável. Isso significa dizer, muita gente tem leituras sobre a conexão, por exemplo, entre junho de 2013 e seja o impeachment de 2016, a eleição do Bolsonaro em 2018, ou mesmo o 8 de janeiro de 2023. Se a gente for pensar, né, vamos historicizar o lugar dos intervencionistas militares na ocupação das ruas a partir de 2013. Os intervencionistas militares estão nas ruas, estavam nas ruas desde 2013, porém, sempre de forma absolutamente minoritária. Eles eram minoritários em 2013, eles eram minoritários em 2014. 2014 tem 3 pequenos atos que são o ponto de partida da campanha pró-impeachment da Dilma Rousseff. São atos pequenos, 2 em novembro, 1 em dezembro, se eu não me engano. Tem, inclusive, um mal-estar que o Revoltados Online, que na época era um dos protagonistas dessa organização, tinha uma retórica bastante intervencionista militar. E isso causava mal-estar, por exemplo, com o MBL e com o Vem Pra Rua. E o Revoltados Online faz uma repaginação dessa retórica a partir de 2015 e 2016, porque massifica e ganha uma legitimidade muito maior, e eles abandonam o intervencionismo militar. Então, nem sequer esse pequeno momento que um dos grandes protagonistas da campanha para impeachment da Dilma, o intervencionismo também não é estruturante. Então, o intervencionismo não é estruturante em 2013, 14, 15, 16. E o que é muito interessante, tem tentativas em 2017, tem tentativas durante os protestos bolsonaristas entre 2019 e 2022, que os intervencionistas tinham uma pauta, a pauta era intervenção militar, essa é a solução, intervenção militar com Bolsonaro no poder, né, uma Sim, tinha forma até um das Forças slogan, né? Armadas, exatamente, das Forças Armadas capacitarem o Bolsonaro de aumentar o seu poder e seu grau de arbitrariedade e autoritarismo. E eles tinham também uma proposta de tática, de repertório. O que os intervencionistas militares falavam? Desde 2017, não adianta fazer domingada na Paulista. É um erro a gente ficar indo domingo no carro de som, não sei mais o que. Isso não vai resolver. Só vai resolver quando a gente for para frente dos quartéis. Então, eles já tinham essa proposta. Protesto não é para ser na Paulista no domingo. Protesto Desculpa, é para desde ser... quando isso aparecia? Desde 2017, com certeza, que eu tenho... Tá. Pelo menos, né, então. Pelo menos 2017. E nunca pegou. Essa proposta de virada tática nunca fez sentido para a direita e para a extrema-direita, para esses manifestantes que participavam das domingadas. Sempre foi uma tentativa fracassada de inovação. Vou fazer aqui um parênteses, justamente também para fazer um pouco a inserção desse conceito da sociologia dos movimentos sociais de movimento madrugador. O movimento madrugador costuma ser esse movimento que antecipa a pauta e a tática. Se a gente for pensar, por exemplo, no movimento Passe Livre em 2013,
vários sociólogos dos movimentos sociais defendem que o MPL foi um movimento madrugador e tem movimentos posteriores, movimentos derivados que incorporam e adensam esse ciclo de protestos, né? Os intervencionistas militares estavam batendo nessa tecla. E ela não fazia sentido. Ela só passou a fazer sentido a partir do momento que o Lula ganhou a eleição. Então, os intervencionistas militares não eram hegemônicos nem sequer nos atos de 7 de setembro de 2021 e de 2022. Esses dois atos, no 7 de setembro, de 21 e 22, eu também fui fazer observação, também tem artigos no Poder 360 sobre esses dois protestos. Tem uma distinção que eu faço, que é o protesto de 2021 foi muito massivo. Foi uma das poucas vezes que eu fiz a observação no protesto da Paulista e eu tinha dificuldade de andar entre os manifestantes. Eu tive que ir para Alameda Santos, para as paralelas, para baixo da Paulista, para poder chegar do outro lado. Isso só aconteceu nos protestos de março de 2015 e de março de 2016, foram os protestos mais massivos da campanha para impeachment. 7 de setembro de 2021 foi muito grande. 7 de setembro de 22 não foi tão grande. A gente tem, inclusive, números. A Polícia Militar tem uma estimativa de 2021 que é de 125 mil pessoas. E a gente tem uma contabilidade do monitor do debate digital, da IACH-USP, do protesto de 22, eram um pouco mais de 30 mil pessoas. Então já tem uma diminuição de pessoas. Você tem uma explicação, uma hipótese para isso? Para essa diminuição de um ano para outro? Porque o Bolsonaro, enfim, foi muito votado por essas pessoas e essas pessoas depois foram para frente dos quartéis. Eu acho que a gente também tem que reconstruir o processo de 21, né? Então, 21 é aquele momento, inclusive, que o Temer, logo em seguida do 7 de setembro, faz uma espécie de moderação ou intermediação entre os poderes para tentar diminuir a temperatura golpista. E o Bolsonaro, de uma certa forma, então, ali você tinha uma intensificação da intenção golpista que foi, de certa forma, frustrada. Flopou. Então, flopou logo em seguida por ausência de condições políticas de construção disso. E 2022, e é isso um pouco que eu identifico no bicentenário da independência. A gente não pode esquecer que 7 de setembro de 2022 não é qualquer 7 de setembro. Claro. É o bicentenário da independência. Ali foi um comício eleitoral sui generis, porque não era uma pauta abertamente golpista. Tinha gente que estava ali fazendo campanha, distribuindo santinho para os deputados federais, deputados estaduais, senadores, de todos os partidos que estavam apoiando o Bolsonaro, PL, PP, etc., PTB, Avante. Então, naquele momento, tem uma galera que está apostando nas urnas eletrônicas, porque eles dependem das urnas eletrônicas para serem eleitos. Tinha um sentido também do bicentenário, que eram os monarquistas. Os monarquistas também eram um dos grupos que estavam envolvidos, então tinha esse comício eleitoral, que tinha pessoas basicamente falando assim, bom, vamos eleger candidatos conservadores para o legislativo e o Bolsonaro para o executivo federal. Tinha as pessoas, os monarquistas, fazendo uma batalha simbólica, política, de que a luta não é eleitoral, a batalha é mudança de regime político. É uma batalha, inclusive, de médio e longo prazo deles, de que a volta da monarquia é a única saída para o conservadorismo brasileiro. E tinha um terceiro grupo, minoritário, que eu chamei na época de os subversivos. Então, tinham pessoas vestindo uniformes, trajando bandeiras do integralismo, por exemplo. Tem aquela bandeira dos anarcocapitalistas, também muito utilizada nos Estados Unidos. E tinha os intervencionistas militares, que eram pessoas que estavam basicamente dizendo, olha, não vai rolar, gente. Vocês são ingênuos em acreditar que as urnas não vão ser fraudadas. Essa eleição já está fraudada. Então, o ponto dos intervencionistas militares não era lutar pela eleição do Bolsonaro. Era, o Lula já ganhou porque a fraude está colocada, porque o sistema é um sistema comunista, e o sistema comunista é algo muito amplo, que abarca o STF, a Globo, o PT, etc, etc. Então, os intervencionistas militares no 7 de setembro eram super minoritários. Tem um primeiro momento que eles estão, que é justamente o paradigma desse movimento madrugador, que eu chamo, né? Que é logo após o primeiro turno. Então, o primeiro turno é
não lembro exatamente a data, 7 ou 8 de outubro, ou 3, enfim, começo de outubro, primeiro domingo de outubro de 2022. Logo em seguida, desde a primeira semana, os intervencionistas militares, eu não sei se isso acontece em outras cidades, mas aconteceu em São Paulo, intervencionistas militares organizam um acampamento na frente do quartel, na região de Ibirapuera, Comando Militar do Sudeste. São basicamente 2, 3 pessoas. É o contrário da massificação, certo? E eles estavam ali dizendo, gente, os bolsonaristas, os intervencionistas, inclusive, não se identificavam com bolsonaristas. Eles falam, os bolsonaristas, eles, entendeu? Os bolsonaristas são uma alteridade. Os intervencionistas estavam falando, essa galera é ingênua. A fraude está colocada. As urnas eletrônicas é um fato de que o Lula vai vencer. Por isso que nós, intervencionistas, já temos a solução. A solução para o dilema eleitoral da impossibilidade da eleição do Bolsonaro é a intervenção militar. Então eles estão ali, por que é um movimento madrugador? Porque eles estão antecipando a pauta, intervenção militar, e eles estão antecipando a tática. Vamos fazer acampamentos na frente dos quartéis. E aquilo não está fazendo sentido para as pessoas, né? As pessoas, elas estão ali, claro que eu também bato muito nessa tecla de que o campo bolsonarista construiu socialmente uma realidade política que o único resultado aceitável era a vitória do Bolsonaro. Porque eles passaram meses, inclusive anos, desacreditando, proliferando desconfiança com relação à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas, aos institutos de pesquisa. Então, por exemplo, no protesto de 7 de setembro, eu ouvi uma conversa entre 2 manifestantes que era aquela fake news de que o IPEC, o antigo IBOP, era afiliado ou propriedade do Instituto Lula. Então, é óbvio que as pesquisas do IPEC são compradas e é óbvio que o Lula está na frente, é uma manipulação. Então, as condições estavam colocadas desde 21, desde 22. Você ouvia e você sentia o clima nessas manifestações bolsonaristas. Era muito evidente que as pessoas não iam aceitar qualquer outro resultado eleitoral que não fosse vitória de Bolsonaro. E desde aquele momento eu falava, a gente só não sabe o formato que essa campanha de contestação do resultado eleitoral vai tomar. Isso, então, a gente vai um pouco se aproximando da questão dos paradigmas, né? Paradigma Capitólio, paradigma Sri Lanka e, enfim, qual é a singularidade da realidade política brasileira. O Sri Lanka, né, eu já estou defendendo que é algo que só aparece depois do 1º de janeiro, é algo que eu não detectei na minha etnografia durante 70 dias, durante outubro, novembro, dezembro, isso não tinha aparecido, só aparece depois do 1º de janeiro. Por outro lado, a invasão original no Capitólio dos Estados Unidos, era um paradigma quase negativo, mas onipresente. A todo momento, os públicos bolsonaristas estavam debatendo a possibilidade do Capitólio, a possibilidade de ir em direção ao legislativo e fazer algo como o Capitólio. Isso foi fruto de debate público, ou como eu costumo dizer, junto com a Camila Rocha, né, um debate contra-público, que é um debate marginalizado dentro da esfera pública dominante. E isso demonstra, inclusive, divergências e reflexividade e agência no campo bolsonarista. As pessoas, elas não estão seguindo de cima para baixo um plano que o Carlos Bolsonaro colocou em ordem e basicamente coloca isso em direção para as pessoas comprarem e fazerem. Elas não são manipuladas, elas estão inclusive divergindo. Em diferentes momentos, em novembro e em dezembro, lideranças bolsonaristas de movimentos conservadores aventaram a possibilidade de fazer esse deslocamento dos acampamentos na frente dos quartéis em direção ao Congresso brasileiro. Especificamente ao Congresso, porque é engraçado, né? Porque no Capitólio você tinha aquele momento que era o momento da chancela da vitória do Biden. Então fazia muito sentido que fosse no Congresso. No caso brasileiro, é difícil entender exatamente isso, né? Faria talvez mais sentido lá no dia da diplomação do Lula, que era no TSE, não era Exato. No Congresso, né? Você consegue Exato. Entender por que o Congresso? Só porque o outro foi no Capitólio? Seria isso? Eu acho que tem um pouco é um paradigma implícito, né? E a gente pode, inclusive, mais para frente também aventar, não exatamente hipóteses, mas os contrastes entre o 8 de janeiro de 2023 e o 6 de janeiro de 2021, né? Tanto a questão de ser a certificação do Biden, e no caso do 8 de janeiro,
nem sequer era um dia útil, estava vazio, etc. E tal. Mas eu não detectei esse debate, essa divergência entre ficar no quartel ou ir em direção, não era ir em direção abstratamente à Praça dos Três Poderes, era em direção ao Congresso. Então, vamos fazer pressão no Congresso. Aquele pastor que fez a Marcha para Cristo, aquela motociata, em 2021, foi uma das pessoas que fez essa proposta. Depois, mais para frente, não sei se o Oswaldo Eustáquio, mas enfim, outros influenciadores, o pastor foi acho que em novembro, esses outros foram em dezembro. Todas as vezes que foi aventado essa possibilidade, vamos sair da frente dos quartéis, chega de ficar esperando, vamos partir para a ação, e a gente também, mais para frente, pode falar sobre esse contraste entre atividade e passividade, acho que isso é bem estruturante para interpretar o processo da campanha dos patriotas, como o 8 de janeiro. Toda vez que isso era aventado, a proposta de sair do quartel e ir em direção ao Congresso foi torpedeada majoritariamente. A posição de tentar emular o Capitólio americano sempre foi minoritária e sempre foi muito atacada. E o ataque das pessoas era basicamente, olha, quem está defendendo isso é basicamente um infiltrado da esquerda, porque isso vai trazer seríssimas consequências, isso é um erro estratégico terrível. Enquanto nós estivermos na frente dos quartéis, nós estamos com a nossa liberdade, o nosso direito de manifestação protegidos pelas Forças Armadas. Se a gente sair da frente dos quartéis e for em direção ao Congresso, vai dar ruim, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser criminalizado. Então, olha como é interessante que o paradigma do Capitólio americano é presente desde o início, tanto por conta da contestação do resultado eleitoral, certo? O Trump e os trumpistas meio que estabeleceram isso como uma possibilidade política. Nossa, dá para fazer isso. E aqui o parênteses é que quem inicia essa naturalização dessa possibilidade é o Aécio Neves em 2014, né? Só para deixar claro que na contestação ao resultado. Contestação ao resultado. Não foi Bolsonaro em 2022 que inaugurou essa prática, né? Então a gente tem um primeiro momento de naturalização dessa prática. Foi torpedeado essa proposta de diferentes maneiras, em diferentes momentos, como algo de infiltrados de esquerda, porque era um diagnóstico correto, no sentido de que, de fato, as Forças Armadas estavam protegendo a liberdade de manifestação dos patriotas que estavam se manifestando na frente dos quartéis. Eu fui fazendo uma espécie de mapeamento, não exaustivo, mas tem pelo menos 3 episódios de tentativas de governadores, estou tentando lembrar agora, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Helder Barbalho, no Pará, ou seja, PSDB e PMDB, não são partidos de esquerda. Né? E um mais próximo do governo, Lula, vamos dizer, do petismo, mais antagonista do Bolsonaro, que é o caso do Helder Barbalho, mas o outro nem tanto, né? Que é o caso do Eduardo Leite, né? Terceira via tá fora dali, e assim, eles tentaram mobilizar as polícias militares estaduais e foram, assim, tentativas super light, do tipo assim, não foram tentativas violentas de desmobilização, eles não tentaram acabar com os acampamentos na frente dos quartéis, era basicamente uma tentativa de negociar para liberar a via, para tentar ficar só na calçada, era uma tentativa de conciliação ali. As polícias militares foram interrompidas por militares que saíram de dentro dos quartéis para falar, olha, aqui vocês não têm autoridade. O terreno em torno do quartel é soberania das Forças Armadas. Vocês não fazem segurança aqui, nós que fazemos, portanto, eles podem ficar. E tem também um terceiro caso, que aí no Ceará, Camilo Santana, que é do PT, não tanto pela atuação da polícia militar, mas vaza um vídeo que provavelmente um cabo gravou com o celular, do comandante do quartel fazendo uma defesa que ninguém vai mexer com os manifestantes. Então, quando os manifestantes estão fazendo essa leitura, existe o paradigma Capitólio americano, está circulando nos públicos bolsonaristas de forma minoritária, está sendo torpedeada. Eles têm um diagnóstico bastante preciso de que, eles estão protegidos enquanto eles estivessem na frente dos quartéis, e 2, eles estavam certos nisso.
Dois, quando nós formos em direção ao Legislativo, em direção ao Congresso, e tentar fazer algo como o Capitólio, a gente vai sofrer seríssimas consequências judiciais em termos de perseguição, criminalização e estigmatização, como de fato aconteceu depois do 8 de janeiro. Estavam certos nas duas esses E críticos, estavam né? certos nas duas. Então, tudo isso para fazer uma espécie de provocação ao campo progressista e uma certa intelectualidade, para demonstrar um pouco, olha o grau de reflexividade, de divergência, de debate público. Os públicos bolsonaristas não são um gado manipulado. As pessoas têm emoções, têm reflexões, têm debates O que virulentos. mostra também que é um movimento muito mais enraizado e muito mais orgânico do que, enfim, essa narrativa de que é tudo top-down, né? De que vem tudo de Exato, cima para baixo, que eles são o gado manipulado, supõe, o exato. que dá muito mais força para esse movimento. Não tanto só a diversidade, né? Mas a diversidade acho que é consequência disso, mas essa gestação orgânica de estratégias e de avaliações mostra como você tem um negócio que, independentemente do bolsonarismo ou do Bolsonaro, tá lá, né? Exato. Mesmo aquela coisa que você falou do pessoal no quartel em São Paulo, né, que se refere aos bolsonaristas como eles não sendo exatamente. Ou seja, eles são da extrema-direita, mas não são necessariamente bolsonaristas. Eles podem até estar bolsonaristas ocasionalmente, né? Isso mostra que a coisa tem mais substância, né? Tem substância, tem complexidade, tem nuance, tem movimentos. Então, também isso que eu estou tentando argumentar que nesse breve período, de 30 de outubro de 2022 a 1º de janeiro, o intervencionismo militar construiu uma hegemonia no campo reacionário, no campo bolsonarista. Como você bem disse, na cabeça das pessoas. E isso é uma singularidade brasileira, né? Então, eu estava dizendo, parecia bastante evidente que as pessoas não iam aceitar o resultado das eleições, a gente só não sabia o formato que essa campanha de contestação ia ocorrer no caso do Brasil. Isso tem a ver, a força também do intervencionismo militar tem a ver com o lugar das Forças Armadas na história política brasileira. Então, eu fui fazer observação na frente do Comando Militar do Sudeste 4 vezes, num ato. O núcleo da minha pesquisa foi uma etnografia virtual no Facebook, mas eu tive essas 4 incursões lá no Comando Militar do Sudeste. Que fica No onde ato. mesmo? Fica na região do Ibirapuera. É o mesmo lugar onde fica o quartel do Segundo Exército. O Comando Militar do Exato. Sudeste também é ali, né? Os Exato. O dois são Comando ali, Militar né? do Sudeste exatamente. Ali do lado da Lesp e do lado meio entre a Lesp e o Parque Ibirapuera. E aí, eu fui fazer observação no ato de finados, em 2 de novembro, depois no ato da proclamação da República, do 15 de novembro, e depois mais 2 vezes em dezembro, agora não estou lembrando exatamente as datas. O ato do 15 de novembro é bem interessante por conta da proclamação da República. A proclamação da República, não podemos esquecer, foi uma intervenção militar. E quase todas as mudanças de regime político na história política brasileira se deram por intervenções militares. A Revolução de 1930, o golpe do Estado Novo, o fim do Estado Novo, o golpe militar de 1964, são basicamente intervenções militares. Então, também não é totalmente insano, ou totalmente louco, ou totalmente irracional que os patriotas considerem que as Forças Armadas são um ator político legítimo para buscar salvação fora da política institucional democrática, certo? Não é totalmente fora da casinha. E, de outro lado, isso se encontra, de uma certa forma, com um projeto político da geração do general Eduardo Vilas Boas e de diversos outros generais de 4 estrelas que chegaram a esse lugar de proeminência no alto comando do Exército, a começar por Augusto Heleno e diversos outros, inclusive Hamilton Mourão, etc, etc. Então, você também tem uma construção ou uma reconstrução da legitimidade do lugar público e político das Forças Armadas no Brasil contemporâneo. E a gente pode colocar aí diferentes momentos-chave, né? 2008, 2009, aquela polêmica quando o general Heleno era do Comando Militar da Amazônia,
por conta da terra indígena Raposa Terra do Sol. Depois também tem aquele afastamento da Milton Mourão, depois, enfim, toda a construção durante a década de 2010 que precede o governo Bolsonaro. Então, as pessoas também estão vendo que as Forças Armadas estão retomando o seu lugar político na história brasileira recente. Então, tudo isso vai colocando elementos que ajudam a gente a sair da chave da loucura, da irracionalidade, da manipulação. As pessoas têm uma certa racionalidade conservadora, autoritária, reacionária, porém, estão construindo uma campanha com uma certa racionalidade. Né? E com lastro histórico, né? E com lastro histórico, secular. A tradição secular golpista das Forças Armadas. E quando as Forças Armadas tomam diferentes posições de defesa da liberdade de manifestação, uma chave bem americana, né, de uma liberdade absoluta de expressão, a gente não pode... O que a gente vai fazer? A gente vai censurar as pessoas porque elas estão defendendo o golpe militar na frente de um quartel? Não posso fazer isso, é liberdade de expressão. Eles estão também, de certa forma, alimentando, ou no mínimo eles não estão deixando de alimentar, né? Pela omissão também é uma forma de alimentar a esperança na intervenção militar como uma forma de salvar o Brasil da fraude eleitoral, num sentido bem minimalista, ou maximalista do comunismo. Né? Então a vitória do Lula também foi lida como a implementação do comunismo e, portanto, isso também ajuda a gente a entender, isso foi ficando para mim bem claro desde o início da etnografia virtual, ali por novembro, que as referências ao golpe de 64 começaram a ser cada vez mais recorrentes. E começaram a surgir, inclusive, manifestantes idosos que iam nos carros de som na frente dos quartéis contar de como eles, na juventude, foram às ruas em 61, em 63 e em 64 para clamar por uma intervenção militar. Então também foi se criando esse paralelismo entre as pessoas ocupando as ruas para exigir golpe militar antes de 64 e o que eles estavam vivendo em 2022. Tudo isso vai dando um pouco elementos para a gente entender os diferentes paradigmas, né? O Capitólio americano como um paradigma mais negativo do que positivo. De outro lado, o paradigma, como você bem falou, de lastro histórico, secular da força golpista, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Uma coisa que eu queria te perguntar é em Sim. relação ao termo patriota. Né? Sim. É interessante porque às vezes a gente fala em extrema-direita, fala em bolsonaristas, né? Eu vejo que você, Ângela Alonso também, né, sempre se referem a esse grupo como campo patriota, né? Que é também o discurso nativo deles, né? É como eles se referem a si próprios, né? Claro que de vez em quando isso, você falou que a coisa era séria, que não dá para ficar dando risada, só embora às vezes seja inevitável, como o patriota do caminhão, por exemplo, que virou até uma expressão que as pessoas usavam para se referir a ele. Por que patriota? Eu queria entender isso, até para depois entrar nos outros pontos também, mais voltados ao Rio de Janeiro, mas por que patriota? Antes de responder ao patriota, eu vou fazer um breve parênteses, que na mesma chave da risada em torno do patriota do caminhão, também tem a risada em torno da intervenção extraterrestre. Ah, sim, os celulares, né, com código Morse para atrair os ETs, né? Então, o hino pro pneu também, né? Cantar o hino pro pneu. O hino para o pneu, exatamente. O hino para o pneu é verdadeiro, mas eu vou compartilhar com todo mundo que está assistindo o fato de que essa história de intervenção extraterrestre é uma fake news. Se você for assistir... Se você for assistir aquela cena, não tem nenhum elemento que diga que existe qualquer referência a marcianos. O que de fato aconteceu? Um ciclista estava passando em Porto Alegre, na frente do Comando Militar do Sul. As pessoas estavam fazendo uma performance. Eu sei que as pessoas estavam fazendo uma performance porque essa performance foi repetida em outras cidades, que também estavam tendo acampamentos em quartéis. O ciclista vê aquilo, acha bizarro, acha estranho, tira uma foto, faz um vídeo, chega em casa e ele faz uma legenda. Olha os patriotas clamando por intervenção extraterrestre do general Marciano. Isso viraliza
Isso viraliza primeiro na mídia alternativa de esquerda, isso chega na grande imprensa. Acho que saiu no UOL, saiu no Estadão, saiu em vários veículos, como se fosse verdade. Até hoje, então já faz mais de um ano, eu tenho a militância de falar assim, não, gente, isso é fake news. E eles não conseguiram desmentir isso também, né? Não conseguiram. Acho que do ponto de vista deles é também meio... É, É que ridiculariza num tal nível, né? Exato. Que, enfim, eles foram tão hábeis sempre para espalhar certas fake news, né? Mamadeira de piroca, coisas desse tipo. E de repente, quando vem uma contra eles, eles não foram capazes de reverter essa narrativa, porque todo mundo acredita mesmo que eles estavam chamando os extraterrestres, né? Ou não priorizaram, não era central. É Pois também, é. eu vejo também isso. Às vezes, o fato de ser risível é também risível para quem está sendo alvo Ridicularizado. da ridicularização. Era basicamente uma performance. Eles estão formando um SOS com os corpos. Então, eles estão basicamente usando a lanterna do celular, porque tem um drone lá em cima que está captando a imagem e fazendo SOS, um SOS mutante por causa das luzes. Entendi. Quer dizer, tem alguém lá em cima vendo, mas não é um extraterrestre, é só o Mas não drone é mesmo. extraterrestre. E também é uma falta de compreensão da hegemonia do intervencionismo militar, porque eles estão clamando por um general bastante terrestre e terráqueo, que é o comandante militar do Sul. Entendi. Também não perceber... SOS Forças Armadas. SOS Forças Armadas, exatamente. E exatamente essa mesma performance também aconteceu em Goiânia, por exemplo. É por aí que eu descobri, bom, é isso que eles estão fazendo. E o pessoal em Porto Alegre era bem criativo nas performances também. Os vídeos são absolutamente criativos. Mas só para fazer esse parênteses da fake news da intervenção extraterrestre. Sobre a categoria patriotas. Acho que a primeira coisa é fazer uma espécie de distinção que o meu uso da categoria é assumidamente de uma categoria dos antropólogos chamam de categoria nativa, né? Então, é uma categoria dos sujeitos. Os sujeitos estão se auto-interpretando como patriotas. É uma abordagem um pouco diferente da Ângela Alonso, por exemplo. Ela está utilizando o patriota como uma categoria analítica. Ela criou essa categoria para entender e organizar a riqueza e a multiplicidade de atores em um determinado campo. Assim como tem o campo autonomista, campo socialista e campo patriota. Então, o campo patriota, ele é muito mais amplo do que o que eu estou chamando de patriota. Porque o que ela está chamando de campo patriota é basicamente é um nome alternativo que ela dá, inclusive, para a nova direita. Então, isso abarca MBL, Vem Pra Rua, E não é só Revoltados a Online. extrema-direita necessariamente, Não é inclusive. só a É um pouquinho extrema-direita. mais amplo do que isso, né? Exatamente. Entre aspas, uma frente ampla de atores, organizações, instituições. Quando eu estou falando patriota, eu estou me referindo especificamente ao surgimento da força dessa categoria nativa exatamente nesse momento da campanha golpista de outubro de 22 a janeiro de 23. E aí eu vou defender a importância dessa categoria nativa de duas formas. Num primeiro sentido, a categoria patriotas ela tem uma importância para a autocompreensão desses atores políticos, porque eles, de novo, o Capitólio americano entra como um paradigma negativo. Significa dizer que tem aprendizados políticos e judiciais da extrema-direita brasileira com o que estava acontecendo com a extrema-direita americana. Desde o início, desde assim, os vídeos na noite do domingo 30 de outubro, os primeiros vídeos na frente dos quartéis a partir de 2 de novembro, era generalizada a diretiva de não usar o nome Bolsonaro, não se chamar de bolsonarista, não usar cartaz, não usar camiseta. Eles fizeram um rebranding. A gente não pode parecer como bolsonarista ou como Bolsonaro. Nós não somos agentes do Bolsonaro, o Bolsonaro não nos pediu, não nos mandou, ele não é nosso líder, estamos fazendo isso pela nação. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm clareza de que o que aconteceu depois do 6 de janeiro de 2021, na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, foi uma responsabilização não apenas dos trumpistas, mas do Trump. Então, a categoria patriotas é uma categoria nativa que tem força para a autocompreensão deles, porque eles estão se auto-apresentando como estamos fazendo isso em prol da pátria e não em prol de Bolsonaro, para, inclusive, proteger judicialmente Bolsonaro de qualquer responsabilização do que estava sendo feito nos bloqueios de rodovias, na frente dos quartéis, e, em última instância, a gente pode até pensar no lugar dessa estratégia no 8 de janeiro. Então, eles estão protegendo o Bolsonaro.
Sim, não, e até por isso, é isso que eu queria falar, ao estarem preocupados em proteger o Bolsonaro e também estarem defendendo uma agenda, vamos colocar assim, que é uma agenda que foi publicizada e reforçada pelo Bolsonaro, porque quem estava puxando essa conversa de que a urna eletrônica era fraudada, de que o Lula não ganhou a eleição, etc e tal, era o Bolsonaro, né? Então, digamos, eles se autodenominam patriotas para não dizer que são bolsonaristas, não porque eles não sejam bolsonaristas, mas porque não é estratégico ou taticamente interessante dizer que são, né? Exato. E levar a sério, que tem uma racionalidade por trás disso. Claro, Proteger estrategicamente faz todo sentido, né? faz todo sentido. Então, esse é meu primeiro argumento na defesa de por que eu uso a categoria nativa patriotas nos meus textos e na minha pesquisa. O segundo elemento que eu queria trazer é também um contraste, ou uma, na verdade é o contrário de um contraste, é uma aproximação, uma similaridade de estratégia não só política, mas também de estratégia de investigação científica. Uma pesquisa anterior que eu participei, que eu conduzi, para além dos patriotas, foi uma pesquisa sobre os secundaristas, sobre os estudantes que ocuparam as suas escolas em 2015, contra aquele projeto da reorganização escolar, do Geraldo Alckmin e tal. Se a gente for ser literal, não existe secundarista, porque não existe ensino secundário no Brasil há muitas décadas. Verdade. Então, se a gente for, vamos criar paralelos, similaridades e tratamentos simétricos. Se eu não posso chamar os bolsonaristas de patriotas, eu também não posso chamar os estudantes de secundaristas. Só que, foi uma descoberta da pesquisa sobre as ocupações secundaristas? A categoria secundarista era nativa. Os estudantes e era antiga, né? Era antiga, porque tem dois sentidos. Um sentido é histórico, é construir pontes históricas com lutas sociais dos secundaristas. Tinha até a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Tem a UB, Secundaristas. exatamente. É uma categoria nativa do movimento estudantil institucionalizado. E tem um sentido também da esquerda mais autônoma, que estava reivindicando quem realmente é secundarista é quem tem que ter o protagonismo da luta. Quem é estudante universitário, quem é de coletivo político partidário, de partidos de esquerda, é apoiadora. Então a identidade coletiva secundarista também está fazendo um pouco essa cisão entre quem tem que ter o protagonismo tem que ser estudantil, tem que estar na mão dos estudantes, quem é secundarista, e não de quem é apoiador. Então veja, também é estratégico, também é racional, e também é fruto de uma reflexão sobre disputas políticas. Se eu levo a sério a categoria nativa secundarista, independente de se existe ou não ensino secundário, eu tenho que fazer a mesma coisa com os patriotas. Independente de eu estar dizendo que, sim, eles são os únicos patriotas, eles são os únicos representantes legítimos da pátria. Não é isso que eu estou falando quando eu estou chamando ele de patriota. Claro, mas eles estão. Eles estão, óbvio, evidente, porque aí tem toda uma reflexão, inclusive, sobre o que significa ser patriota, ser brasileiro, que está tudo conectado, né? Tem a ver com ser cristão, ser conservador e valorizar e positivar essa tradição golpista secular das Forças Armadas. Isso é muito interessante. Agora, uma outra coisa interessante, agora indo um pouco mais para. Quer dizer, uma parte, isso está lá no 8 de janeiro, mas isso você mesmo aponta no seu texto mais recente, o da Piauí, que isso também aparece depois. Que essa mistura entre, vamos dizer, esse patriotismo, esse apelo aos militares e uma religiosidade. Né? Ou, deixa eu até pegar uns termos aqui, né? Que existem povo, Deus e as Forças Armadas. Né? O povo são os patriotas, Deus é Deus, né? É o transcendente, é o divino. E as Forças Armadas são aqueles que nos deixaram na mão, de alguma forma, né? Mas que, enfim, isso só depois do 8 de janeiro. Antes eles estavam sendo conclamados, e até se fala que no 8 de janeiro, enfim, há alguns relatos que vão nessa direção, eles estavam, acho que até você aponta, se me corrija se eu estiver agora me traindo pela memória, que eles planejam, não, a gente vai entrar e as Forças Armadas virão. Exato. Última chance. Né? Você pode falar um pouco dessas três ideias, né? Sim. Do povo, de Deus e das Forças Armadas, e claro, e aí você pode, o divino, né? A vontade divina, enfim, tudo isso que está, de alguma forma, relacionado. Moisés, né? Dentro do Senado, embora ali não fosse bem Moisés, mas tentava ser Moisés, enfim.
Isso é muito interessante, isso é uma das coisas mais importantes de achados da pesquisa, que é um pouco essa fusão entre duas matrizes. De um lado, uma vertente muito específica do cristianismo, e de outro lado, essa matriz do intervencionismo militar. Então, para mim, ficou muito claro desde as primeiras observações na frente dos quartéis e mesmo na etnografia virtual, quando os patriotas estavam defendendo a intervenção militar, ela sempre foi também uma intervenção divina. Ela era metade política, metade religiosa, ela era metade imanente e ela era metade transcendente. Ela dependia das Forças Armadas, mas dependia de Deus. E Deus estava agindo pelas Forças Armadas e as Forças Armadas estavam agindo em nome de Deus. Então, concorda, isso é uma fusão muito poderosa. Porque da mesma forma como o campo progressista diversas vezes fala, às vezes mais a sério do que não a sério, de que estamos do lado certo da história, os patriotas também estão dizendo basicamente isso, né? Nós estamos do lado certo da história porque Deus está conosco e Deus vai efetivar a sua vontade na intervenção militar. E se me Isso, permite, uma sim, guerra espiritual. uma guerra espiritual Junta as duas coisas, né? e eu diria mais porque a categoria guerra espiritual é uma categoria nativa, Uhum. que circula há muito tempo e não necessariamente tem um sentido político, tem um processo de politização, né? Tem sociólogos da religião que estão estudando os neopentecostais há várias décadas. Guerra espiritual sempre está no horizonte dessa teologia. Tem um processo de politização, e aí eu vou dizer, não é uma categoria nativa, é uma categoria analítica que eu trago, que é a categoria de guerra santa. Que é uma categoria absolutamente também poderosa, e que eu só fui capaz de enxergar isso por dois motivos. O primeiro motivo é que eu fui fazendo uma compilação dos livros do Antigo Testamento que apareciam nas lives que eu estava assistindo na etnografia virtual. A etnografia virtual no Facebook me permitiu basicamente viajar do Oiapoque ao Chuí. Então, eu assistia lives assim de todas as regiões do Brasil. Tinha acampamentos e uma profusão de influenciadores e produtores de conteúdos audiovisuais por todos os lados, inclusive no Nordeste. E o que eu fui acompanhando? Eu fui fazendo uma compilação dos livros que eram citados. E são basicamente os livros que contam a história da conquista da Terra Prometida. Então, invariavelmente, as referências teológicas que apareceram nessas lives começavam depois do Êxodo. Uhum. Então, depois que o povo hebreu saiu, que se Do libertou da Egito. escravidão do Egito, e foi em direção a Israel, e a categoria analítica de Guerra Santa me vem por conta da Sociologia da Religião do Max Weber, livro dele sobre o judaísmo antigo, que é justamente o processo. Guerra Santa é necessariamente um processo militar de conquista bélica da Terra Prometida. Porque quando o povo hebreu está saindo do Egito em direção a Israel, Israel está basicamente ocupada pelos povos cananeus, por povos que são politeístas, orgiásticos, e Deus, ao prometer essa terra, está inclusive dizendo: é a minha vontade, é a vontade divina que vocês entrem em guerra para conquistar esse território. Então, quando os bolsonaristas diziam no carro de som ou nas camisetas, o Brasil é nosso, isso tem um significado absolutamente profundo. Eles estão dizendo: Brasil é uma segunda terra prometida e o povo brasileiro é um segundo povo escolhido, e povo brasileiro aqui significa um povo de essência cristã. Ou seja, nós. Ou seja, nós, os patriotas. Sim. Então, o patriota também é uma categoria nativa que justamente articula, de um lado, a matriz intervencionista militar, de outro lado, a matriz cristã, e, obviamente, tem um inimigo, que é o comunismo, né? Por isso, inclusive, que tem um senhor, agora não estou lembrando em qual capital do Nordeste que ele faz esse discurso. Isso viralizou porque a Fernanda Melchiona fez um compartilhamento desse vídeo, e ele basicamente cita uma passagem do Antigo Testamento que defende que o povo hebreu precisa matar, inclusive, mulheres grávidas, com a bainha da espada, enfiar a bainha da espada na barriga das grávidas, porque elas são politeístas, orgiásticas, etc, etc, e nós somos o povo monoteísta. E ele faz a conexão, a comparação com o PT e com o PSOL. E as pessoas batem pau.
Então, tem aqui um sentido, assim, teológico, militar, político, autoritário muito forte. Então, essa categoria que não é nativa, é analítica, de Guerra Santa, ela ajuda a gente a entender o poder dessa narrativa. Se as pessoas acreditam que elas estão do lado certo da história, que é uma missão divina, que a gente tem que reconquistar o Brasil, porque a fraude eleitoral, o Bolsonaro perder do Lula, não é apenas uma fraude eleitoral. É um episódio de uma guerra santa. A missão divina é lutar para reconquistar esse país. E isso vai se dar não apenas por vontade divina, mas por ação militar. Então, quando eu saquei isso, para mim também era um dado muito forte, que era assim, olha, isso não é motivo de riso. Só Nem um pouco. que isso é muito forte, isso não vai morrer da noite para o dia, independente do resultado político, se a intervenção militar saísse ou não. Isso é uma interpretação simultaneamente política e teológica da história do Brasil e do presente do Brasil e do que deve acontecer nesse país. E quando eu falei em guerra espiritual, eu estava pensando muito na fala da Michelle Bolsonaro, né? Ela chega a falar claramente num discurso que ela faz durante a campanha que se tratava de uma guerra espiritual, que é Exato. uma noção cara aos evangélicos, particularmente aos evangélicos pentecostais e neopentecostais. Então ela estava, digamos, usando o vocabulário desse grupo religioso para fazer o seu discurso político. Me Exato. parece que o que você está dizendo não necessariamente não abandona essa ideia, mas dá um passo além. Exato. Porque, digamos, não é uma guerra espiritual que vai se resolver com orações. Exato. Né? É uma guerra espiritual que vai se resolver também com o uso da violência. Com o uso da violência e com o uso do poder militar. E esse é o poder, o quão poderosa é essa narrativa da hegemonia do intervencionismo militar. Só que isso cria também um dilema, uma encruzilhada, porque os patriotas passaram 70 dias fazendo orações na frente dos quartéis, e o que era muito interessante. Eu demorei, inclusive, para entender, isso eu observei menos presencialmente e mais nas lives, os cânticos, as palavras de ordem, que eles ficavam num looping eterno, Forças Armadas, salvem a nação, Forças Armadas, salvem a nação, e outras variações disso, Forças Armadas salvem o Brasil, SOS Forças Armadas, Mantra. mantra. Então, isso era basicamente um ritual que estava fortalecendo a identidade coletiva das pessoas, de um lado, num sentido bem sociológico, e tinha um sentido ali de oração, eles estavam orando por um milagre. A intervenção militar era um milagre, isso também é um outro exemplo super interessante de fusão entre cristianismo e militarismo, que quando chega o 24 de dezembro, os patriotas, eles chegam numa situação que, inclusive, eles fazem ceias de Natal na frente dos quartéis, porque, né, como que eles fazem para conciliar a véspera do Natal com o fato de que eles têm que manter aquele acampamento, e começam a viralizar memes de papais noéis vestidos de farda militar. E basicamente o que as pessoas estavam Papai Noel rezando não era pode ser também, vermelho, né? não podia ser vermelho, ele era Exato. todo trajado verde oliva. Eu já tinha ouvido falar dos gremistas no sul que não usa, que tem Papai Noel de azul. Agora, Papai Noel de verde oliva eu não conhecia Verde ainda. oliva, e tem memes, mas também tem um rapaz que se traja na frente do QG de Brasília, de verdade, e eles estão basicamente orando pela intervenção militar como um milagre de Natal, como um presente de Natal que eles achavam que ia chegar. Isso vai construindo, então, que a gente tem, então, essa hegemonia do intervencionismo militar, de 30 de outubro até 1º de janeiro, qual é a linha majoritária da campanha golpista? Eles estão basicamente orando, esperando, e vou falar um termo polêmico, de forma passiva barra pacífica, na frente dos quartéis. Eu dizia isso nos meus artigos do Poder 360. Enquanto eles estiverem na frente dos quartéis, a gente está, de uma certa forma, protegido, porque eles estão passivos e pacíficos. Só que, em algum momento, essa esperança, que é uma esperança, inclusive, messiânica, para usar um outro termo importante para a sociologia da religião e para a teologia, essa esperança messiânica, se a intervenção militar não vier, as pessoas vão ficar muito frustradas. O que vai acontecer quando essa frustração acontecer? Então, essa era a linha majoritária. Terceirizar a Guerra Santa para as Forças Armadas. Qual era a linha minoritária que já estava em circulação bem antes do 8 de janeiro? Em vez de terceirizar a Guerra Santa, fazer a Guerra Santa em primeira pessoa. Tomar a história com as próprias mãos, isso significa partir para a ação direta.
Ao ponto de usar Vandré, né, como referência. O Geraldo Vandré, inclusive, aparece Quem sabe exatamente. faz a hora, não espera acontecer. Não espera acontecer. Tem um post que eles fazem uma reivindicação do Geraldo Vandré, justamente que é isso. Olha, e aí isso conecta com Sri Lanka. Que é, a gente passou 70 dias e eles são bem. Quem escreveu esses posts, eles são bem duros consigo mesmos, com o campo dos patriotas. Que é assim, basicamente, nós fomos bundões, nós passamos 70 dias orando, esperando passivamente. Chega, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente tem que ir e fazer a história. Eles já estavam fazendo isso de forma minoritária durante outubro, novembro e dezembro. Então, tem inúmeros casos, episódios de ação direta. Se a gente for pensar os bloqueios em rodovias, que é como a campanha dos patriotas começa, desde a noite do 30 de outubro, domingo do segundo turno. Isso é uma ação direta super radicalizada e que, inclusive, viraliza e massifica por conta da omissão das forças de segurança. Se fosse qualquer outro movimento social progressista, fazendo bloqueios de rodovias, isso jamais teria durado, não precisa nem, a gente precisa nem considerar dias, não duraria horas. A repressão, bomba de gás lacrimogênio, prisões, etc., aconteceu ali uma omissão que permitiu a massificação. E foi, inclusive, difícil para o judiciário fazer o enquadramento democrático das forças de segurança, que, olha, vocês não podem deixar esses protestos golpistas acontecerem. Então, a campanha dos patriotas começa com ação direta. Depois que isso se esgota, de uma certa forma, eles não conseguem massificar porque as forças de segurança são obrigadas a agir pelo judiciário, os quartéis viram a versão majoritária. Só que ficam pululando diferentes episódios de ação direta. Em novembro, principalmente a partir de 18 de novembro, que é uma data bem importante, porque eles tentam chamar uma greve geral. A diplomação? Não, a diplomação é 12 de dezembro. Ah, é 12 também, mas um mês depois, tá certo. Exato. Em 18 de novembro, eles tentam convocar uma greve geral protagonizada por aqueles empresários que estavam sendo enquadrados pelo Alexandre de Moraes, que era o pessoal que eles foram atrás das placas, dos caminhões, etc, Sim. etc. Então, Alexandre de Moraes faz uma tentativa de responsabilização. A reação deles é, não, a gente vai fazer uma greve geral, a gente vai parar o país, vai reeditar a greve dos caminhoneiros, e eles não conseguem viralizar e massificar os bloqueios de rodovias novamente. Os bloqueios são muito mais esparsos, só que acontecem principalmente em cidades do interior do sul, interior do centro-oeste, principalmente Mato Grosso, interior do norte, principalmente Pará. E são bloqueios em rodovias extremamente violentos. Eles estão basicamente tentando causar acidentes. Eles jogam terra, eles jogam miguelitos. Miguelitos, para quem não sabe, são bananas com pregos que eles jogavam nas estradas para causar acidentes. Eles fazem um ataque, acho que em Rondônia, ao abastecimento de água de uma cidade. Então começam a acontecer ações diretas que, inclusive, estão deslizando para casos de violência política e que antecipam atentados terroristas. Isso acontece no 12 de dezembro, que aí sim é o dia da diplomação, que basicamente como que se fala isso? O ponto de partida da radicalização da ação direta nem sequer é a diplomação do Lula, é a prisão do Tserere Chavante, que é uma liderança indígena cristã, ele é convertido ao cristianismo, que o Alexandre de Moraes manda prender, porque ele fez uma ameaça de morte ao Lula. E aí os patriotas, eles vão em direção à sede da Polícia Federal, fazem quebra-quebra, colocam fogo em carros, em ônibus, em postos de gasolina, em Brasília. Então esse é o momento que as ações diretas de maior violência política saem das periferias do Brasil profundo, do interior do Brasil, que estavam totalmente invisibilizadas. Alguns poucos lugares estavam atentos a isso, mas na grande imprensa isso não estava aparecendo. São coisas que estão acontecendo em novembro e antes do 2 de dezembro. 2 de dezembro aí é meio inevitável, porque Brasília é centro do poder. E tem o 24 de dezembro. A gente não pode esquecer que na véspera de Natal de 2022 aconteceu uma tentativa, um atentado terrorista que só não deu certo por um acaso da história, que o motorista do caminhão percebeu que tinha algo estranho no caminhão, um caminhão cheio de querosene, tinha um artefato explosivo. A polícia, inclusive, descobriu que o material
emulsivo da explosão vinha de região de garimpo, então é uma transferência do know-how do garimpo ilegal em direção à violência política, ao terrorismo. Tudo isso estava acontecendo já antes do 8 de janeiro. Então, a corrente majoritária era terceirizar para as Forças Armadas. Se a gente ficar orando com muita força, com muita crença, com muita fé, as Forças Armadas vão agir e vão fazer intervenção militar e vão salvar o país da fraude eleitoral e do comunismo. Isso foi se esgotando. E o 1º de janeiro, a posse do Lula, é a explicitação desse esgotamento. Por isso que eu leio o 8 de janeiro como o ocaso dessa hegemonia do intervencionismo militar. É o momento que a intervenção tão esperada, tão aguardada, esse messianismo das Forças Armadas, não comparece. Não importou que eles passaram 70 dias orando com força e com fé. A intervenção militar não veio. E aí, claro, tem esse momento, não apenas da posse do Lula, mas a live do Bolsonaro, no dia 30 de dezembro, que é basicamente horas antes dele ir para a Flórida. E no 31 de dezembro tem o pronunciamento do Hamilton Mourão. E o pronunciamento do Mourão também é: gente, por favor, voltem para suas casas, saiam dos quartéis, não vai rolar intervenção militar. Num outro momento, não sei exatamente quanto tempo antes, não estou lembrando agora de cabeça. É o anticlímax, né? Anticlímax total, exatamente. Sendo que, assim, a oração, o milagre, a unificação, a solidariedade, os vínculos que foram criados nos acampamentos, nos quartéis, é de um poder emocional e político gigantesco. Quando vem essa frustração, essa energia ela não vai se dissipar magicamente. Então, um setor minoritário faz a aposta na ação direta. 8 de janeiro, e, portanto, para voltar lá para a sua primeira pergunta, o paradigma do Sri Lanka surge nesse momento de esgotamento da terceirização. E por isso o Geraldo Vandré, né? Tá na nossa mão, né? Tá na nossa mão. Tem um outro cara que fala maravilhoso, um influenciador bolsonarista, que fala assim: gente, não é mais artigo 142, é artigo TBC, tira a bunda da cadeira. Eu pensei que ia ser Teatro Brasileiro de Comédia. Quando eu li o seu texto, eu vi TBC, eu falei, é o Teatro Brasileiro de Comédia. Não, mas pode Como ser. que ele vai justificar essa referência? Tira a bunda da cadeira, a gente tem que partir para ação direta. Depende de nós. Um outro paradigma audiovisual que estava circulando, além do Sri Lanka, é um trecho do filme V de Vingança. Que é também super interessante no contexto ali daquela convocatória da festa da Selma, que era o codinome do 8 de janeiro. E aí tem um trecho que é a conversa, V de Vingança, para quem não lembra, é originalmente uma HQ, escrita pelo Alan Moore, tem uma espécie de inspiração anarquista, e tem o filme com a Natalie Portman. E aí o personagem, o protagonista V, está emulando um ataque ao parlamento inglês para fazer não apenas uma manifestação, mas uma desestabilização do regime autoritário numa espécie de futuro distópico na Inglaterra. E aí a personagem da Natalie Portman fala assim: mas explodir o parlamento, o que isso vai mudar? E aí o personagem V responde para ela: não, justamente, é o poder dos símbolos. O Congresso é um lugar simbólico de poder. Se eu destruo, isso também tem um efeito político de esvaziamento do poder. E é exatamente nessa chave que a gente consegue também entender o 8 de janeiro, inclusive, não só o que aconteceu, mas o que não aconteceu. Porque o que estava circulando o imaginário da explosão do parlamento é muito mais grave, muito mais intenso, muito mais violento do que o que aconteceu no 8 de janeiro. Então a gente também pode interpretar o 8 de janeiro no espectro das ações coletivas possíveis. Quais eram as possibilidades que os patriotas tinham diante desse ocaso, do esgotamento, do intervencionismo militar? Eu acho que tem dois extremos e o 8 de janeiro está no meio do caminho. Então, eles tinham know-how de explosão, de violência política. Isso estava acontecendo desde novembro, desde dezembro. Tem a tentativa do atentado terrorista na véspera de Natal. Justamente o know-how vem da explosão do garimpo. Eles poderiam ter explodido os espaços de poder. Qual é o outro extremo? Eles também tinham o paradigma dos acampamentos nos quartéis, que é um paradigma basicamente de ocupação. Eles poderiam ter ocupado e ter feito ação direta não violenta.
qual teria sido o resultado político, ou qual teria sido o dilema político para o sistema político, para as forças de segurança, se eles tivessem feito um sit-in. Eles poderiam ter sentado... Entra e fica. Senta e fica. Eles não conseguiram entrar lá. Isso aí já é a omissão das forças de segurança. Não deviam ser entre 5 e 10 mil pessoas, não era um público massivo. Senta todo mundo nos 3 poderes. A ilegitimidade ia estar na repressão policial estatal, e não neles. Quando eles partem para a depredação, fica muito difícil de construir a legitimidade dessa ação direta na esfera pública. Um tiro no pé, né? Um tiro no pé, que era o que quem falava: se nós sairmos da frente dos quartéis e formos em direção ao legislativo, isso será um tiro no pé e vai ser o ponto de virada que a gente vai perder a nossa legitimidade e a gente vai ser criminalizado, perseguido. Exatamente como aconteceu a partir do 8 de janeiro. Foi uma mudança total. O 8 de janeiro muda completamente. O Alexandre de Moraes e o judiciário, até então, não tinham legitimidade nem efetividade para tomar ações de desmobilização dos quartéis, dos acampamentos na frente dos quartéis. Só a partir do 8 de janeiro que essa situação se altera, e não se altera automaticamente. O Alexandre de Moraes tem que tomar, às vezes, 2 decisões para forçar as forças de segurança a agirem no sentido de desmobilização. Então, o 8 de janeiro, ele é o esgotamento do intervencionismo militar, é o ocaso. Saíram as forças armadas daquele tripé, né? Exatamente. E aí o tripé, povo, Deus e exército. O exército, ele foi, inclusive, foi funcional para proteger uma outra forma de proteção do Bolsonaro, porque por que a intervenção militar não aconteceu? Foi culpa do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro foi traído. E circulou nos públicos bolsonaristas uma lista dos generais que participavam do alto comando do exército que teriam vetado a intervenção militar. Os traidores. Os traidores, os melancias. Então, nesse momento, e aí também tem dados super interessantes, o número de seguidores nos perfis, nas redes sociais das Forças Armadas cresceram absurdamente em outubro, novembro e dezembro, e a partir do 1º de janeiro, e ainda mais depois do dia 8, os seguidores começaram a parar de seguir. Então, o número de seguidores decaiu justamente porque a ausência, a intervenção militar tão desejada, tão milagrosa que ia salvar o Brasil não veio, e isso, portanto, quebra o profundo vínculo de confiança que os patriotas tinham com as Forças Armadas. E esse é o ponto de partida para chegar no artigo da Piauí, que é: o tripé ficou manco porque ficou só povo e Deus. E se só tem povo e Deus, ou o povo volta a ocupar as ruas, e está difícil para o povo ocupar as ruas porque o 8 de janeiro vem com um peso de ilegitimidade, não só na esfera pública, mas também por conta das consequências judiciais, do protagonismo do STF, do Alexandre de Moraes. E, se não tem povo ocupando as ruas, só resta Deus. Então, a gente pode esperar que a justiça divina vai vir pelas mãos de Deus. Só que as mãos de Deus, durante a campanha do golpista dos patriotas, a mão de Deus era a mão das Forças Armadas. Se não tem mais essa efetividade política militar, resta basicamente esperar que Deus vai resolver. Um milagre. Um milagre. E, portanto, se o milagre não vem, a gente tem que aceitar isso como vontade divina. Então, isso cria... Ou então vão deixar de seguir a Deus também. Esse risco também, o que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer, isso não vai. Mas, justamente, se só depende de Deus, não depende de mim. Se não depende de mim, por que eu vou fazer uma ação política, uma mobilização? É desmobilizador. Por isso que eu falo que o tripé virou um binarismo que se enfraquece mutuamente, porque se o povo não comparece, só resta Deus, se só resta Deus, não basta política. Embora alguém possa fazer a leitura, não, Deus age por meio do povo, então o povo deve agir também, né? Ou seja, não se acomode, né? Deus não vai fazer tudo por você. Isso faz sentido para também dentro, mesmo numa perspectiva cosmológica religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem a força de mobilização que aquela categoria de Guerra Santa teve no período de outubro de 22 a janeiro de 23. Por causa da ausência das Forças Armadas. Por causa da ausência das Forças Armadas, e se a gente tem que... Então, isso aconteceu, né? Teve os protestos de 26 de novembro de 23 e de 10 de dezembro. Em 10 de dezembro, eu conto lá no artigo da Piauí que basicamente chega um pastor e ele fala assim: olha,
clamo por misericórdia e peço a Deus que ele haja pelas mãos dos senadores indecisos. Então, os senadores indecisos vão ser os executores da vontade divina. No caso do Flávio Dino, né? De não, No não caso do Flávio aprová-lo, né? Dino, de não aprová-la na sabatina no Senado. E aí eu digo, isso é uma retórica, uma aposta retórica muito arriscada, porque a contabilidade que circulava na grande imprensa é que o Flávio Dino já tinha os votos necessários para ser indicado ao STF. Então, o que acontece no dia seguinte, no day after, que a justiça divina não agiu pelas mãos dos senadores indecisos? Isso cria um dilema que, bom, está nas mãos de Deus, mas Deus, por que Deus não impediu que Flávio Dino fosse indicado para o STF? De outro lado, apostar em Deus também é não apostar na ação política do próprio campo reacionário, dos bolsonaristas, dos patriotas. Então, por isso que fica fraco, né? Apostar totalmente em Deus é também desmobilizar, impedir, bloquear ou dificultar a organização de ações políticas que sejam efetivas para alcançar os objetivos da campanha, por exemplo, de impedir o Flávio Dino, como de fato não aconteceu. Então, dito isso, para onde vão esses patriotas, né? Essa extrema-direita vai para onde depois do 8 de janeiro e de tantas frustrações e ainda um monte de gente sendo presa? Exato. A gente teve aí algumas manifestações, né, ao longo do ano de 2023, você fala delas também, mas mostra que o número, né, vai diminuindo, né? Quer dizer, tem lá um repiquezinho no dia 28, né, ou 26 De novembro. de novembro, né? Aquele desagravo ao Cleitão? Lesão. Clezão, que é aquele sujeito que morreu na cadeia, e me parece que por um erro do Alexandre de Moraes, que afinal de contas o indivíduo tinha realmente problemas de saúde, devia ter tido autorizada a sua prisão domiciliar, isso não aconteceu, né? E aí criaram um mártir, né? Em boa medida, né? E movimentos de matriz religiosa também se servem muito de mártires, mas mesmo assim, né? Com um número menor do que aqueles que se via antes, né? E mesmo a manifestação que depois veio em dezembro já foi um pouco mais fria do que essa de novembro. Para onde que você entende que eles vão, hein? O que dá para perceber? Eu tenho que identificar algumas tendências, mas também sem querer atuar como profeta do Claro, futuro. claro, mas para onde está indo? Vamos colocar então no gerúndio isso, no Como presente. está indo, porque é justamente isso, é uma aposta metodológica que eu tenho há muitos anos de que, assim, observar os protestos permite a gente entender quais são os discursos que estão circulando, quais são os símbolos, quais são as emoções mais fortes, mais fracas, isso permite entender de dentro qual é a potencialidade ou quais são os bloqueios para as mobilizações futuras, né? Então, tem um aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo, eu também acho que ele não pode ser isolado de uma série histórica. Então, não é só uma questão de comparar novembro com dezembro do ano passado, né? É colocar na série histórica. Colocar na série histórica significa dizer, sim, a mobilização de pessoas está quantitativamente declinante. Se a gente for fazer uma comparação com mais de uma centena de milhares de pessoas no 7 de setembro de 2021, 125 mil é o número da PM, 30 mil pessoas no 7 de setembro de 2022, o bicentenário da independência. A gente também tem dados do monitor do debate político digital da EASH-USP, também para um ato na frente do quartel, no feriado de finados, 2 de novembro de 22, também basicamente 30 mil pessoas, é basicamente o mesmo público. A gente não tem dados, por exemplo, do 15 de novembro de 22, que eu também fiz observação, mas ao observar, ao circular em 2 de novembro, era difícil, eu não conseguia passar. Quando chegava na frente do quartel, não tinha como, eu tive que voltar e fazer todo o caminho pelo outro lado. Não tinha como por quê? Eles te bloqueavam? Muita gente, Ah, tava muito cheio. muito denso. Você não conseguia, tipo assim, foi inclusive um momento claustrofóbico da observação. No Imagina. 15 de novembro, já estava mais vazio, eu consegui circular idas e vindas. Então a gente já vê o declínio, né? Quando chega 2023, a gente passa o ano inteiro de 23 esperando, tipo assim, vamos, os bolsonaristas vão fazer protesto ou não, vão ou não. Chega o 7 de setembro de 23, ou seja, o 7 de setembro ele virou uma data
simbólica, paradigmática para esse campo político reacionário. 7 de setembro de 23, eles nem sequer disputam, eles nem convocam o ato. Eles abrem mão, que eles têm um pouco essa leitura das consequências de criminalização, de perseguição, de estigmatização, etc. 15 de novembro é a primeira tentativa que eles têm de tentar convocar pessoas, é uma espécie de fracasso, porque basicamente 200 pessoas comparecem. 26 de novembro, o dado que a gente tem são mais de 10 mil pessoas. Eu não considero isso um fracasso, se a gente for considerar que é uma retomada, é um processo de retomada, não só da ocupação das ruas, mas da legitimidade da ação coletiva dos patriotas, dos bolsonaristas, diante da ressaca do 8 de janeiro, pós 8 de janeiro. Então, por si só, a gente pode ler como algo no longo prazo tem um declínio, mas se a gente for pensar 7 de setembro, 15 de novembro, 26 de novembro, a gente tem um crescimento, uma tentativa de retomar. Ou pelo menos um repique, né? Um repique. E esse repique, um dos motivos da força quantitativa é o que você bem falou, que é, da mesma forma como a narrativa da Guerra Santa ela é muito poderosa, a narrativa de um mártir, um preso político, então tem várias apropriações de termos que a extrema-direita faz da esquerda, por exemplo, presos políticos, teve um sequestro da temática dos direitos humanos, e como você bem falou, o caso da morte do Clesão, a gente tem que reconhecer, o sistema carcerário brasileiro é desrespeitador dos direitos humanos, e os patriotas também têm direitos humanos, então a gente também tem que considerar a importância que esse setor, óbvio que a gente pode ler como um sequestro estratégico, mas por outro lado é isso, a gente também tem que defender os direitos humanos, inclusive dos patriotas que estão no sistema carcerário. De um lado o mártir, de outro lado a construção do Alexandre de Moraes como um tirano, como um ditador de toga, que é um assassino. Então, isso para mim é uma descrição bem importante do artigo, que é um momento que, em diversos momentos, o carro de som é interrompido, o discurso do carro de som, das lideranças que estão lá em cima, por gritos espontâneos das pessoas, gritando assassino, assassino. Então, assim, são milhares de pessoas dizendo que um ministro do STF é um assassino e que o Estado brasileiro assassinou um cidadão por motivos de perseguição política. As pessoas estão basicamente dizendo, é um diagnóstico de que a democracia brasileira não é mais democrática. É um diagnóstico, os patriotas já tinham um diagnóstico, Lula nem sequer tinha sido tomado posse, ali no momento de novembro, dezembro de 22, eles já tinham o diagnóstico de que uma ditadura comunista estava sendo implementada. Quando chega o 8 de janeiro e o pós-8 de janeiro, enfim, o que eles leem como uma aliança, uma aproximação política entre o governo Lula III e o STF, a leitura que eles têm é uma leitura de fechamento do regime. A gente também pode entender o diagnóstico da extrema-direita utilizando um paralelo como a esquerda lia o processo da ditadura militar, a diferença entre 64 e 68, por exemplo. Um processo de fechamento do regime. O que é interessante é a desconexão entre esse diagnóstico, esse conteúdo, o conteúdo dos discursos que estavam sendo veiculados nesses protestos de novembro e dezembro, são diagnósticos absolutamente pessimistas. A democracia deixou de ser uma democracia, a democracia se tornou uma tirania, se tornou uma ditadura absoluta, regime lulofascista, dizia um dos cartazes. Então, são diagnósticos de fechamento do regime ditatorial. Porém, ou seja, isso é o conteúdo. Agora, qual é a forma que isso está sendo veiculado? E qual é a proposta de encaminhamento que as lideranças estão fazendo? E isso que eu acho um dos pontos mais importantes desse artigo que eu publiquei na Piauí, que foi a primeira vez, eu faço observação de protestos da direita desde 2015, desde a campanha pró-impeachment, depois os protestos durante o governo Bolsonaro, absolutamente todas as vezes existia uma dinâmica que era pluralidade de carros de som. Nunca houve monopólio de carro de som. Sempre tinha uma competitividade, uma concorrência. Tinha o do MBL, tinha o do Vem Pra Rua, tinha o do Revoltados Online, depois apareceu nas ruas, depois apareceu outros, os intervencionistas, os monarquistas. Sempre teve. Isso tem um impacto na dinâmica do protesto. Porque basicamente as pessoas elas não estão voltadas para o carro de som, passivamente ouvindo um discurso
as pessoas estão basicamente circulando. As domingadas era uma dinâmica que as pessoas estavam numa sociabilidade própria, indo de um lado para o outro da Paulista, num fluxo eterno, e eventualmente eles ouviam os discursos no carro de som. Isso é uma coisa inédita que acontece em 26 de novembro, por uma iniciativa do Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele que faz a convocatória do protesto do 26 de novembro, e ele faz uma intervenção de impedir que a Carla Zambelli, o Movimento nas Ruas, também contrate um segundo carro de som. Ele basicamente ataca essa ideia nas redes sociais e ele mata no nascedouro essa pluralização dos carros de som. Ele fala assim, ó, isso é divisionista, isso é personalista. Eu convoquei, só vai ter um carro de som. Carla Zambelli volta atrás, não, ela discursa no carro de som unificado, e isso muda totalmente a dinâmica. Porque tem um carro de som que as pessoas não estão circulando, elas estão paradas, passivas, esperando e ouvindo os discursos no carro de som. Isso funciona no 26 de novembro. O 26 de novembro foi muito bem organizado, teve uma organização eficiente e meticulosa, porque abriu com o hino nacional, todos os políticos profissionais do campo bolsonarista de São Paulo e de alguns outros estados discursaram, discursos curtos, eficientes, as pessoas curtindo, gostando, se engajando. Termina, o penúltimo discurso é do Silas Malafaia, um discurso mais longo. Ele faz um pouco essa construção, ou o povo ocupa as ruas e faz justiça, ou então está nas mãos de Deus, justiça divina. E essa dinâmica, que é uma dinâmica inclusive de comício eleitoral, certo? Políticos, carro de som unificado, todo mundo prestando atenção, termina com um clímax emocional que é dar a palavra para a família do Clezão. Discursa a viúva, discursam duas filhas, são discursos absolutamente emocionantes, as pessoas terminam assim em êxtase e termina com o hino nacional. Então, o 26 de novembro, ele foi uma retomada e ele funcionou enquanto um comício ritualizado com uma potência narrativa e emocional. O 10 de dezembro deu ruim, por diversos motivos. Em primeiro lugar, muito menos gente, menos da metade de número de pessoas. Os políticos profissionais perderam protagonismo, basicamente os discursos foram feitos por lideranças dos movimentos conservadores, com muito menos carisma, muito menos capacidade retórica. Diversas vezes eles não conseguiam nem gritar palavras de ordem para as pessoas repetir. Por exemplo, o nome do evento é Dino Não. Então, você fala Dino Não. Eles não conseguiam fazer isso. Assim, Flávio Dino no STF? Não. A própria... Eles não tinham, assim, capacidade de propor algo com uma rítmica boa. Dino Não até que era boa a rítmica. Dino Não era boa, mas aí quando chegava o cara, ele tentava ser criativo e original. E aí estragava o slogan. Estragava totalmente. Diversas vezes, essa galera ia discursar, as pessoas no chão do ato começavam a gritar, fazer gritos, palavras de ordem espontâneas. E isso calava, silenciava a liderança que estava no carro de som. Não rolou. Tentativas, por exemplo, um samba, Dino Não. O samba não era ruim, mas assim, as pessoas não conheciam, então elas não sabiam cantar. Tudo deu muito errado em termos organizacionais. Faltou divulgar o samba antes, né? Faltou divulgar o samba antes, exatamente. Era o lançamento do samba no dia. As pessoas não conseguiam acompanhar. E eu estava ali prestando atenção, tentando anotar a letra e tal. Eu não conseguia acompanhar, imagina as pessoas que não estavam super prestando atenção. Isso significa que a organização do protesto não foi somente uma questão de diminuição quantitativa, foi também uma diminuição qualitativa da intensidade das emoções. Isso tem a ver com a retórica das pessoas, isso tem a ver com as músicas, isso tem a ver, eu acho, uma hipótese, que a origem de tudo isso, o pecado original, é a retórica olavista, que basicamente diagnostica que, bom, o sistema político brasileiro é comunista há anos e décadas. Esse é o diagnóstico, certo? O comunismo, ele vem desde a redemocratização. Então, o Flávio Dino ter passado pelo PCdoB, ele não é o primeiro ministro comunista a chegar no STF. Então, Todos não tem tanta... Todos são! Então, como que você vai criar um sentido de urgência? Gente, vocês não estão entendendo. A gente tem que parar o Brasil, a gente tem que evitar que o Flávio Dino não tem o sentido de urgência, que foi super importante, que foi super presente nos protestos em 21, em 22 e mesmo até o 8 de janeiro,
Isso se esvaziou totalmente. E aí o que é mais impressionante, eu acho, dessa história toda do carro de som, um carro de som unificado, que também foi uma coisa que eu percebi que é, bom, onde que eu já vi isso, essa dinâmica? Comício eleitoral, carro de som unificado, políticos profissionais, corpos Esquerda. pacíficos, pessoas esperando. Esquerda institucional. Campo Democrático Popular, quem já foi em qualquer protesto da esquerda do campo, PT, CUT, mesmo UNE, se não tem coletivos e juventudes da oposição de esquerda, do PSOL, ou mesmo Levante, se não tem essa galera, entre aspas, mais alternativa, é absolutamente monótono, chato, cansativo e burocratizado. Então, para mim, é mais um paradoxo dos inúmeros paradoxos que a gente está vivendo no Brasil, o fato de que a extrema-direita, nessa ressaca pós 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro, a extrema-direita estava emulando a esquerda autônoma, porque eles estavam basicamente se apropriando de repertórios de ação direta. Bloqueio de rodovia, os secundaristas também fizeram trancamento de ruas e avenidas contra a reorganização escolar do Alckmin. Acampamento na frente de quartéis. Secundaristas fizeram ocupação de escolas, MTST faz ocupação de moradia, Sem Terra fazem ocupação de terra. Então, eles estão ali emulando a ação Embora direta. eles estejam indo lá para, ou foram, né, no 8 de janeiro, não para ocupar, mas para, na verdade, como é que é a palavra? Reintegrar a posse. Reintegração de posse, porque Um afinal pouco de contas, é uma ocupação ao inverso, né? De um lado, reintegração de posse, de outro lado, que eu também chamo de profanação, que é assim, olha, eles chegaram num tal ponto que e é também a pluralidade dos sentidos do 8 de janeiro. Acho que teve gente que estava lá que foi com a expectativa de, bom, criar desordem para a intervenção militar criar ordem. Teve gente que estava ali fazendo protesto, enfim, as pessoas estavam na Praça dos Três Poderes, teve gente que não entrou na sede dos Três Poderes, tava gente que estava fazendo manifestação fora. E tinha gente que eu acho que chegou num ponto de desespero. Perdemos. A intervenção militar não veio, o Lula tomou posse, o comunismo está sendo implementado, o que resta? Destruir, cagar, mijar aqueles símbolos de poder, justamente do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, tem essa mudança muito interessante que chega no 8 de janeiro com a extrema-direita emulando a esquerda autônoma e depois do 8 de janeiro, a retomada das ruas, a extrema-direita está emulando a esquerda institucional, as práticas mais moderadas, mais burocratizadas, mais monótonas. E, portanto, isso gera um problema, porque a Guerra Santa, o grau de intensidade emocional da campanha golpista dos patriotas, a intensidade emocional era gigantesca. Você não consegue recriar essa intensidade emocional criando um comício eleitoral com um carro de som unificado. As pessoas, no 10 de dezembro, começaram a cair fora. Antes de que a lista de lideranças de movimentos conservadores, tinha a lista de inscritos, tinha um monte de gente ainda para falar. E eles estavam assim, se acotovelando. Eu me inscrevi, eu quero falar. Foi um comício que deu errado em diversos sentidos. Ele durou quase 3 horas. As pessoas começaram a vazar. Já eram menos pessoas, certo? Era metade das pessoas do protesto de novembro. E em dezembro, nem sequer o hino nacional comoveu as pessoas. Quando o hino nacional, que costuma ser o encerramento do ato, começou a ser cantado por uma garota, as pessoas não estavam cantando a plenos pulmões, as pessoas já estavam indo para casa. Então, quando a extrema-direita tenta reocupar as ruas e emula essa esquerda institucional, com esse repertório muito mais moderado, muito mais burocratizado, isso é simbólico, é significativo dessa encruzilhada, porque só resta 2 saídas. Sem intervenção militar, só tem 2 saídas. Ou o povo ocupa as ruas, massivamente, ou justiça divina. Ou seja, fica o Deus dará. Ou seja, fica o Deus dará. Porque o que é muito interessante? O que significa ocupar massivamente as ruas, né? O paradigma político e até autobiográfico dessas lideranças é a campanha para impeachment. O Nicolas Ferreira fez um discurso que foi bem paradigmático do que eles estavam tentando vender como narrativa no 26 de novembro. Não menosprezem os pequenos começos. Ele estava comparando essa retomada das ruas em 26 de novembro de 2023 com os primeiros atos da campanha para impeachment, 2014, super pequenos. De 2014 para 2015, a massificação foi o que viabilizou a campanha para impeachment. Então ele estava falando, tá pequeno, porém, amanhã vai ser maior. Que é a segunda referência política
que não é a campanha para impeachment, é junho de 2013 e a tática da revolta popular do MPL. Qual é a grande questão? Amanhã vai ser maior. Tem uma aposta e uma promessa. Quando passa de novembro para dezembro, o amanhã chega. E não foi maior, foi menor. Então, eles estão justamente nessa encruzilhada. Ou se aposta na massificação, ou só resta Deus, né? Então, para tentar finalmente responder a sua pergunta da profecia sem ser profecia, né? Quais são as tendências que estão colocadas, né? Essa aposta tem uma desconexão, certo? O diagnóstico é de fechamento do regime. Se o regime está sendo fechado, qual é a aposta? A aposta, onde está a salvação, certo? A salvação está na política institucional? Esse é um pouco o paradoxo. O formato comício eleitoral dá a entender que a resposta está na política institucional. 26 de novembro só tem políticos profissionais. O que é o que sobrou, né? É o que sobrou, e numa situação muito difícil, muito estranha, porque é um comício eleitoral que o líder eleitoral não só está inelegível, como está ausente. O Bolsonaro participou da convocatória, mas não participa. Várias pessoas estão falando em nome do Bolsonaro. Então, a liderança... Nem os filhos, né, tiveram presentes ou estiveram? Filhos em São Paulo não estiveram presentes. Acho que em outras cidades também não. Então, o líder eleitoral não está inelegível e está ausente. Algumas pessoas estão ali se vendendo. O Ricardo Salles foi muito ovacionado, por exemplo, mas ele está ali num papel muito específico de deslegitimar o Ricardo Nunes como alguém da direita. Ricardo Nunes não é da direita, ele é do centrão. E não existe extrema-direita. Existe direita. Está em causa própria ali, né? Causa muito própria. E está construindo a candidatura dele para prefeito de São Paulo agora na eleição desse ano. Então, o formato comício eleitoral, o dilema é, bom, se a saída é eleitoralista e institucionalista, de algum jeito vai ter que se construir uma nova liderança eleitoral que consiga fazer o que Bolsonaro fez, que é a hegemonia da extrema-direita sobre a direita e a centro-direita, né? É meio esse o não lugar da terceira via. A terceira via foi achatada justamente porque a frente ampla... são duas frentes amplas, certo? A frente ampla do Lula vai do PSTU e do PSOL, eleitoralmente, né? As pessoas declararam voto, até os economistas do Plano Real. Então, da esquerda até a centro-direita. E o Bolsonaro é da centro-direita até a extrema-direita, né? Ou o contrário, né? A extrema-direita colonizando e hegemonizando a direita e a centro-direita. Não é uma operação fácil reproduzir essa frente ampla que a retórica do Bolsonaro conseguiu fazer em 2018 e em 2022. Ele teve 50% menos um, quase, de votos, né? Então, o formato comício eleitoral teria essa tendência mais moderada, mais institucionalista, que é, bom, quem vai ser a liderança eleitoral que vai fazer o papel que o Bolsonaro fez? Isso não é fácil, inclusive porque o peso da família Bolsonaro. Qualquer liderança que surgir, estilo Nicolas Ferreira, Romeu Zema, o próprio Tarcísio, provavelmente vai ser atacado pelo clã Bolsonaro. Então, também numa operação simples por causa do peso político da família do Bolsonaro. Então, acho que isso é uma primeira tendência. Uma segunda tendência é a ressaca pós 8 de janeiro é que essa aposta nas Forças Armadas deu errado, certo? Então, as Forças Armadas, elas estão numa crise de confiança. Essa extrema-direita não confia mais. Eles confiavam cegamente que as Forças Armadas iam atuar politicamente de acordo com a história o secular de golpismo das Forças Armadas. Não compareceu. Sobre a ação direta. A ação direta está ilegítima na esfera pública, na opinião pública, desde o 8 de janeiro. Isso vai retornar ou não? É um pouco esse o dilema, e eu trago um pouco uma fala de um secundarista, que aparece uma entrevista, uma conversa que o Caetano Pata, um cientista político, que foi orientado pelo André Singer, ele fez uma etnografia sobre as ocupações secundaristas. E basicamente esse estudante vai num ato fora Temer, não sei se 2016 ou 2017, um secundarista que foi formado pela ação direta sob a hegemonia da esquerda autônoma. Ele fica até impressionado. Nossa, o Lula, né? A primeira vez que ele vê o Lula falar num carro de som, ele pensa, interessante, impressionante. Mas assim, esse negócio de golpe, se é ditadura, não tinha que estar fazendo uma coisa assim mais séria? Se é uma coisa tão grave, a gente não tinha que estar fazendo uma coisa mais séria do que um comício eleitoral?
fica parecendo que é um bando de senhorzinho falando uma pá de groselha. Então, eu trago esse contraste entre o secundarista um pouco estupefato, tipo assim, como assim o campo lulista está dizendo que é um golpe, mas eles não estão fazendo, vamos dizer, o equivalente do que uma esquerda mais radical, que inclusive depois de 64 faz uma aposta, inclusive armada, certo? Bom, se é tão grave assim, então, se o regime está fechando e não tem como apostar na política institucional, qual é a saída? Então, eu acho que a gente não pode descartar a possibilidade dos próprios patriotas, dos próprios bolsonaristas, levarem a sério o diagnóstico de fechamento de regime. Se o regime realmente está sendo fechado, o que resta? A não ser uma espécie de clandestinidade de ações diretas e de violência política. Isso vai acontecer ou não? Eu só estou dizendo que, assim, retoricamente, ou é uma pá de groselha, E ou aí é broxante, vamos dizer assim. é broxante, desmobilizador, óbvio. É. As lideranças estão meio que me enganando. Isso aqui é muito sério, gente. A gente virando uma ditadura. Bom, As lideranças promovem uma mobilização que está aquém da expectativa de mobilização dessa base, né? Exato. Exatamente. Então, ou se leva a sério ou é uma pá de groselha. Se é uma pá de groselha, vai desmobilizar. E eu acho que tem uma terceira possibilidade, e aqui eu não sei identificar, é isso que eu estou dizendo que eu sou agnóstico aqui na profecia de que é tendência majoritária e o que é contra-tendência minoritária. Eu acho que tem uma terceira possibilidade, que é como que a gente interpreta essa matriz religiosa cristã desassociada do intervencionismo militar, desassociada da ocupação massiva do povo nas ruas. Se só resta a justiça divina, o que significa dizer isso? Bom, a gente tem que acreditar em Deus, a gente está do lado certo da história, Deus está do nosso lado, Deus está do lado certo da história, então a gente tem que confiar e deixar nas mãos de Deus. A gente também pode interpretar isso como a expressão simbólica de uma derrota material histórica da extrema-direita. Talvez a derrota eleitoral em outubro de 2022 e a derrota política e judicial que vai sendo construída durante o 8 de janeiro, eventualmente isso também pode estar sendo sentido e interpretado pela própria extrema-direita como uma derrota. Isso num cenário mais forte. Mas se a gente pensar num cenário mais fraco, no mínimo, essa situação dilemática, de encruzilhada que a extrema-direita está, já é uma reviravolta histórica. Porque se a gente for pensar o que aconteceu durante a década de 2010, foi uma extrema habilidade, inventividade, flexibilidade da extrema-direita que conseguiu navegar na internet, nas ruas e no governo. Então, o que a gente viu a partir principalmente de 2014, isso talvez tenha passado por uma reviravolta que, pela primeira vez nessa década, 14 a 24, é a primeira vez que a extrema-direita não consegue ser inventiva, flexível, criativa, do jeito que ela foi até então. Isso por si só já é uma mudança de cenário, que talvez esses protestos com carro de som unificado, moderado, burocratizado, é uma incapacidade da extrema-direita se reinventar diante de um cenário político que mudou. A partir do momento que a estratégia do Alexandre de Moraes, do STF, de criminalização, e tem também uma construção da ilegitimidade da ação direta e da ação política e do intervencionismo militar da extrema-direita, eles estão numa situação que ou eles se reinventam, ou então eles vão ter que se adequar a essa justiça divina, que significa uma passividade que, inclusive, impede a política massiva de ocupação das ruas. Então, acho que isso sintetiza um pouco as três tendências que eu vejo. A partir da observação dos protestos, são essas três tendências que eu consigo identificar, que é a história que vai dizer qual dessas tendências que é majoritária ou qual que é minoritária e vai ser suplantada. Muito bom. Excelente, Jonas. Muito, muito interessante esse cenário que você descreve, muito esclarecedora essa conversa. Eu quero te agradecer muitíssimo e quero te devolver a palavra aqui para você, se porventura ainda tiver algum ponto que você acha que a gente não tocou e ainda é importante mencionar, você possa trazer, e para fazer também, claro, a sua amarração final, por favor. Ótimo. Bom, Cláudio, eu que agradeço aqui a oportunidade, não só pelo espaço e pela amplificação, né, que o seu canal permite, mas também quando a gente é instado a responder as perguntas, isso também ajuda a gente a esclarecer, sistematizar a pesquisa, o pensamento, expressar, então, por isso eu sou super agradecido. Acho que a última coisa que eu gostaria de falar, que a gente falou muito da extrema-direita, mas a gente falou menos da esquerda, né? Sim.
e todo o processo político é relacional, é interativo. Então, as reconfigurações e as dificuldades de reconfiguração da extrema-direita também têm impactos para a esquerda, né? Eu insisti bastante nisso em falas, em palestras, em artigos, que o pós-8 de janeiro, a gente estava numa situação que eu acho que a esquerda estava um pouco presa numa espécie de areia movediça dessa situação paradoxal. Eu tenho um pouco esse diagnóstico que o debate público brasileiro contemporâneo ele está preso um pouco nesse paradoxo que é, bom, a construção do 8 de janeiro é a construção de uma extrema-direita que é rebelde, subversiva, insurgente, e isso meio que força a esquerda, ou pelo menos essa esquerda institucional, centro-esquerda, a assumir um lugar que eu tenho chamado de esquerda da ordem. Então, se criou uma espécie de aliança e similaridade ou proximidade política ideológica muito surpreendente entre a centro-esquerda, o governo Lula 3, e a abordagem, vamos dizer assim, mais punitivista do Alexandre de Moraes. Como eu disse no começo, né, ou em algum momento da nossa conversa, uma pesquisa anterior que eu participei foi sobre as ocupações secundaristas. Alexandre de Moraes é um protagonista de ambos os processos. O Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública do Geraldo Alckmin em 2015 e 2016. Em 2015, a ação direta dos secundaristas constrói uma tal legitimidade na esfera pública que o Alckmin é forçado a recuar. O Alckmin é pela segunda vez, como em 2013 ele teve que voltar atrás no aumento de 20 centavos, em 2015 ele também teve que voltar atrás no projeto da reorganização escolar. Em 2016, os secundaristas eles tentam fazer uma nova leva de ocupação de escolas, e o Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes, como secretário de Segurança Pública, ele é o artífice de uma nova estratégia jurídica que significa, nós vamos fazer reintegração de posse, a polícia pode fazer reintegração de posse das escolas ocupadas, independente do judiciário. Porque o judiciário basicamente se tornou um problema para o executivo, porque o judiciário reconheceu a legitimidade da ação direta como desobediência civil. Esse mesmo Alexandre de Moraes, que fez essa estratégia jurídica repressiva e autoritária contra o secundarista, é exatamente o mesmo Alexandre de Moraes que tem o protagonismo nos processos judiciais pós-8 de janeiro. Eu tenho um pouco essa hipótese, o Alexandre de Moraes ele ficou no mesmo lugar. O que mudou foi o espectro político, que foi muito mais para a direita. Quem é que está peitando, né? Quem é que está peitando, exatamente. A extrema-direita que está peitando, a extrema-direita que está se apropriando da ação direta e está criando essa estratégia insurgente, subversiva, rebelde. E a gente tem uma tal situação, se a gente for lembrar, né, não sei se todo mundo tem essa memória, lá por 11 de janeiro, o Messias da AGU faz um pedido de suspensão temporária da liberdade de manifestação que o Alexandre de Moraes concede, lá por 10, 11 de janeiro de 2023. Então tem uma tal situação que, por que é a esquerda da ordem? É uma esquerda que atua contra a liberdade de manifestação. E a gente, eu acho que assim, protesto, desobediência civil, ação direta, é também um teste da democracia, certo? O problema dos patriotas não é o uso da tática de ação coletiva, é a pauta golpista, é a reivindicação golpista que atenta contra a democracia. É o objetivo que era muito diferente desse ponto de vista daquele dos secundaristas, né? Exatamente. Só que a gente também não pode correr o risco de jogar o bebê com a água do banho, que significa criminalizar toda forma de ação direta. Então, durante 2023, o meu diagnóstico era um pouco esse, a situação que a extrema-direita está tão insurgente que a esquerda está colocada contra a parede e ela tem que se aliar ao Alexandre de Moraes. E eu não consigo visualizar daí a possibilidade da esquerda propor, inclusive, transformações sociais em sentidos de democracia, diminuição de desigualdade, a emergência climática. Tudo o que está acontecendo se a esquerda fica reduzida a essa posição de esquerda da ordem, a gente está em maus lençóis, em termos da construção democrática no Brasil. O fato de que a extrema-direita está reconstruindo a legitimidade da associação coletiva da ocupação das ruas como uma reconstrução um pouco ordeira em termos de comício eleitoral, isso pode querer dizer a possibilidade também da esquerda se livrar desse lamaçal, dessa areia movediça, desse paradoxo que a esquerda está contra a parede e que ela vai ficar defendendo a ordem e vai ficar se aliando com o Alexandre de Moraes. Eventualmente, isso pode ter um impacto no sentido da esquerda também se reconfigurar. Agora, se aquela tendência de que a extrema-direita está só numa pausa momentânea
e a ação direta e a clandestinidade e o diagnóstico de fechamento de regime vai ser levado a sério, isso repõe o paradoxo que a esquerda está colocada contra a parede. Então, eu estou bastante interessado para ver se essa tendência pode também ter implicações para a reconfiguração da esquerda para além da base de apoio do governo Lula 3. Então, acho que essa é a última coisa que eu gostaria de trazer, pensando quais são os impactos no processo político brasileiro. Esse me permite só um ponto, e parece também o seguinte, né? Que enquanto não se fecha esse capítulo da investigação e, eventualmente, do sentenciamento desses que foram responsáveis pela tentativa de golpe, isso vai ficando em aberto, né? Exato. Quer dizer, para você fechar esse capítulo e, eventualmente, pensar numa reconfiguração da própria esquerda e até eu diria do centro, não a extrema-direita, você precisaria fechar esse capítulo, né? Porque enquanto isso você fica refém dessa pauta, né? E, ao mesmo tempo, a gente só vê a responsabilização dos peixes pequenos, de uma certa forma, isso também implica uma certa perseguição seletiva, que é bom, e cadê a responsabilização dos outros atores financeiros, militares e políticos? Parece que a coisa começou a andar, não sei o quanto isso não tem a ver também com a mudança na PGR, né? De você esperar uma mudança na PGR para poder agir contra esses que vinham sendo protegidos pela PGR antiga, né? Exato. E veremos os próximos episódios para ver se também chega na responsabilização dos militares. Exato, que esse é sempre o vespeiro maior em que ninguém quer botar a mão. E já sabemos também dos resultados que foi do processo da redemocratização brasileira, da ausência de responsabilização na saída da ditadura militar. Perfeito, perfeito. Muito bem. Jonas, então, reiterando aqui, brigadíssimo pela conversa, que, como eu já falei, foi tremendamente interessante, super esclarecedora, deu para entender muito melhor todo esse processo. E quero, enfim, agradecer a você e me despedir. E assim como eu estou agradecendo ao Jonas, eu quero agradecer também, como sempre faço, a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que sempre bom lembrar, está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, no Spotify com a vantagem de que tem vídeo junto, então quem quiser ouvir no Spotify, dá uma olhadinha de vez em quando, também tem essa possibilidade. E também, como sempre faço aqui no encerramento, agradecer a todas e a todos que têm contribuído com o projeto do canal por algum meio disponível para isso, seja aquele clique no botãozinho do Valeu Demais no canal do YouTube, que permite que a pessoa faça uma contribuição pontual, seja se tornando membro do canal, né, se inscrevendo por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, que aí permite uma contribuição continuada, de forma análoga a isso, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, né, naquele endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, ou ainda até, para quem optar por esse e-mail, fazendo um Pix para o Fora da Política Não Há Salvação, que a chave Pix é o e-mail de contato @fora da política não há salvação.info, repetindo, contato @fora da política não há salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui, agradeço muitíssimo ao Jonas por essa excelente conversa e me despeço dele e me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.